Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Estamos muito felizes com a participação dos senhores e das senhoras em busca do estudo, da análise, no momento oportuno de comentários, referente a assuntos relacionados à doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Essa doutrina consoladora, que nos dá rumo à nossa vida, seguindo as orientações do Mestre Jesus. É sempre bom lembrar, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez na casa, que cada cantinho desse salão foi minuciosamente preparado muito antes de aqui chegarmos, pela espiritualidade, que foi manipulando energias, deixando esse ambiente mais propício para captarmos as informações que receberemos no transcorrer da reunião. Lembramos também que a espiritualidade maior já se encontra aqui no salão, nos amparando. Eles conseguem visualizar a necessidade individual de cada um. E dentro do que lhes cabe e do que for possível, vão tratando, auxiliando e orientando. Como sempre fazemos no início das nossas reuniões públicas, convidamos a todos a fecharem seus olhos e assim elevarem os seus pensamentos às alturas e encontrarmos com o Mestre Jesus. Cada um poderá visualizar a figura do Mestre ao seu modo, mas certamente a vida, a luz, a paz, o amor, todos nós sentiremos. Senhor da vida, agradecemos pela bendita oportunidade do estudo dessa maravilhosa doutrina que foi codificada por Allan Kardec, essa semente de luz que foi plantada no nosso mundo. Está disponível à humanidade. Nós sabemos que as leis que regem o universo, elas são naturais e imutáveis. Mas nós também sabemos que o estudo dessas leis nos auxiliam, nos ajudam. Sendo assim, que possamos muito aprender com a palestra de hoje, ouvir a orientação dos bons espíritos. Mais do que isso, que possamos refletir aquilo que será ouvido e, dentro do que nos cabe, praticar no nosso dia a dia. Que Jesus nos auxilie hoje e para todo sempre, e que a luz do Mestre invada a nossa mente, invada o nosso coração com a paz e, principalmente, coordene as nossas existências. Assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Bem-aventurados os puros de coração, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens de 1 a 10. Autor Allan Kardec. Vamos então convidar o palestrante de hoje, o Sr. José Aparecido, que ele possa fazer uma excelente explanação. Seja muito bem-vindo, companheiro. Saudações, amigos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, de todos nós que nos encontramos aqui neste ambiente, bem como também daqueles nossos irmãos, companheiros, amigos que nos acompanham através das mídias sociais. De acordo com as palavras do Eduardo aqui, nós impulsionamos os nossos corações, incentivados pelo bem maior que se faz com a presença do Senhor Jesus em nossas almas e em nossas vidas. Então nós vamos falar aqui da presença do Mestre querido diante das bem-aventuranças. O tema de hoje, bem-aventurados puros de corações, ou de coração, é muito importante,
porque quando Jesus fala da pureza de espírito, representada logo no início, na figura da criança, que encontra-se detalhado ali do item 1 a 4 neste evangelho, sob o tema deixar vir a mim os pequeninos, o Divino Mestre está se referindo à pureza de coração daquela alma ainda imaculada, que está chegando ao plano terreno. Muitos poderão dizer, mas Cido, eu já ouvi nas palestras, e até mesmo você em alguns momentos disse que as crianças podem ser espíritos muito mais antigos, muito mais experientes do que nós. Como que vincula-se ao coração dessas crianças essa pureza? Ao retornarmos da pátria espiritual para este local que nos acolhe amorosamente, o planeta Terra, logicamente nós estamos reiniciando um novo ciclo, uma nova jornada. Então a pureza de espírito ainda se mantém intacta. Por isso Jesus faz esta referência. E Allan Kardec transcreve muito bem, de forma muito humilde, lá neste evangelho, a respeito desta pureza de coração. Ele diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Neste sentido, companheiros, quem tem o coração puro é, na realidade, aquele que eliminou as impurezas do seu coração, que eliminou justamente essas nodas, esses males, essas mágoas, essas dores, o orgulho, o egoísmo. Então, quando nós selecionamos aí este assunto, é importante buscar também ensinamentos de amigos espirituais. Por exemplo, Emmanuel, no comentário do Evangelho segundo Mateus, lá, ele faz uma referência a esta passagem também. Ele diz o seguinte: quando a pureza respirar em nossos corações, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossas almas, porque o calor do nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Olha que interessante como Emmanuel trata esse assunto. Então, está nos dizendo aqui o seguinte: a simplicidade e a humildade é o primeiro passo para se obter um coração puro, para obter a pureza de coração. Porque quando nós vamos seguir no estudo no Evangelho, lá no item 5 a 7, Jesus faz uma referência também importante, a pureza de pensamentos. Nós temos os nossos pensamentos puros? Será que temos? Então, quando Jesus fala isso, ele fala sobre a pureza de pensamentos e adultérios. Mas reparem bem, quando ele fala de adultério, ele mostra um sentido interessante para o adultério, não é esse que nós conhecemos hoje em dia não, tá? Vamos entender uma coisa. O que é adulterar nesse sentido que Jesus está nos trazendo? Vou dar um exemplo. Geralmente as grandes vinícolas, quando elas estão ali tratando o seu produto nobre, feito por uvas selecionadas, vinhos de safras, né? O que eles fazem? Eles guardam esses vinhos, esse produto, justamente em adegas subterrâneas. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para manter a pureza, né? A pureza do vinho. Por quê? Porque a luz adultera, a luz modifica a qualidade daquele produto. Então, adulterar está relacionado, amigos, a desvirtuar, a perder a virtude. Então, que cada um de nós, neste nosso momento de vida, no nosso papel aqui que estamos desempenhando, jamais venhamos a perder as virtudes de nossas almas, adulterando elas através de pensamentos não tão puros, não tão nobres. Então é isso que Jesus está falando na questão da pureza de pensamento, porque qual é a nossa missão aqui, enquanto espíritos buscando a pureza de espírito, no nosso desenvolvimento, aqui neste momento? Jesus fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. E Jesus vai direto, ele fala assim:
Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque este saber tem limites estreitos no mundo em que habitais. Mesmo que supondo sejais uma sumidade neste globo, não tendes a razão para vos envaidecer, pois Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência. Foi para que usasseis a benefício de todos. Então a nossa inteligência está vinculada aos nossos bons pensamentos. E é lógico que quando nós vamos chegando no ápice desses ensinamentos ali no Evangelho, nós temos ali a verdadeira pureza de mãos não lavadas. Aqui Jesus vai mostrar na realidade quanto o ser humano transgride até hoje os ensinamentos e os mandamentos de Deus, neste capítulo, em detrimento de velhas tradições arcaicas, no tempo em que nós estamos presente desde quando Jesus falava aos judeus e fariseus. Então ele vem mostrar para nós que a referência de mãos não lavadas está nas questões exteriores e não interiores. Jesus vem falar para nós que nós damos mais importância para as questões exteriores do que aquelas que vêm do Espírito. É isso que Jesus está tratando. Então, nessa construção da nossa evolução, justamente das nossas experiências, isto nos traz a casa espírita neste momento. Para quê? Para que a gente preste atenção na evolução nossa espiritual, porque uma das finalidades primordiais que o ser humano tem, que nós temos, é justamente esse: buscar o nosso progresso moral e espiritual, obtendo assim a pureza, a transparência em nossa alma, de acordo com as nossas atitudes e com os nossos atos. É isso que Jesus vem nos propondo para que nós possamos um dia chegar ao estágio de espíritos puros e aí sim, ser contemplados com a magnitude de ver a Deus. Por quê? Porque nós entendemos e compreendemos justamente que o Criador, o Pai Celestial, não é somente transcendente, maior que a criação, antecedendo a criação. O Pai Celestial, ele é imanente, ele está e faz-se presente em todos os momentos de nossas vidas. Por isso que nós vamos percebendo que o quanto é duradouro e efetivo em nossas vidas o ensinamento de Jesus. Isso deve ser para nós uma busca incessante para uma jornada aventurosa, porque na ascensão dessa nossa modificação, dessa nossa transformação para o bem, nós vamos trilhando caminhos em busca de ampliar a percepção do Pai Celestial, desse Deus de amor e bondade. Logicamente que quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele está nos convidando a um olhar analítico para que a gente estude profundamente o que existe em nossa alma. Ele está nos convidando para que nós percebamos e que nós entendamos o quanto nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, nessa nossa construção interior e de toda uma sociedade que nos rodeia. É isso que Jesus nos mostra, porque se nós buscarmos na história a pureza desde os tempos antigos, ela é entendida de uma forma diferente. Mas, por exemplo, na busca das escolas do Egito, na Grécia e na Mesopotâmica, todas essas culturas, elas buscavam o entendimento dessa pureza, tanto é que era a pureza de atos e intenções. Como que andam os nossos atos e intenções? Eles são puros, são verdadeiros, são dignos da divindade que habita em nosso coração. Por isso que Jesus trata esse tema de uma forma tão maravilhosa, para que a gente não se prenda mais a milagres, a acordos com divindades. Não é isso que vai fortalecer, não são essas vãs promessas, mas sim as ações consistentes no bem,
que nós podemos e devemos praticar. Isso vai nos encaminhar para uma evolução moral e espiritual. Isso vai nos trazer uma pureza de coração nessa nossa ascendência espiritual. É isso que Jesus propõe, porque todo o estímulo que nós temos na nossa evolução, eles nos mostram quanto é importante. E não basta apenas sentirmos, é necessário percebermos o mundo ao nosso redor e agir assim, de uma forma com integridade, com inteligência, com retidão e com honestidade para com as pessoas. É nessa caminhada, é nessa reflexão que nós buscamos a nossa transformação interior para a nossa pureza de coração. Por quê? Muitos amigos espirituais se fizeram presente e se fazem presente até hoje em nossas vidas. Nós tivemos passagem de grandes vultos, por exemplo, Mahatma Gandhi, ele sempre dizia que quanto mais puro for o coração, mais próximo o homem está de Deus. E, logicamente, ele está certíssimo, porque quando nós buscamos esta orientação também em Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e mentor espiritual nosso também, Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, nos diz justamente o seguinte, que acerca deste versículo que se encontra lá no Sermão do Monte, Jesus está nos mostrando uma perspectiva do seu evangelho de amor, que é esse que nós devemos abraçar. Por isso, nós devemos buscar esse entendimento. Logicamente, os puros de coração verão a Deus, mas quando nós abrimos lá o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, nós temos uma pergunta interessantíssima de Allan Kardec, que ele faz aos amigos espirituais. Ele pergunta o seguinte: se pode o homem compreender e adentrar na natureza do Criador? Olha que pergunta. Pode o homem compreender e adentrar na natureza do Criador? Ou seja, podemos nós aqui, na nossa condição que nos encontramos na humanidade, no momento presente, aprender e a penetrar na natureza divina, tendo assim uma visão global do que é esse Deus maravilhoso? É isso que Kardec pergunta. E os amigos espirituais respondem: não. Não por quê? Porque falta-lhes ainda um sentido, ou seja, está nos dizendo que um dia nós iremos desenvolver as nossas capacidades e, logicamente, sentimentos que, aumentando a nossa percepção, irá nos mostrar profundamente esse Deus vivo que habita em nós. Agora, se nós quisermos realmente ver a Deus de fato, como Jesus disse, se nós quisermos entender melhor esse processo, nós precisamos investir em progredir, cada um de nós. Isso é, desenvolver faculdades que ainda encontram-se latente em nossa alma, que ainda não conhecemos e que precisamos melhorá-las. Através do quê? Através do caminho correto do bem, do amor e da fraternidade. Porque lá na questão 11, Kardec se aprofunda um pouquinho mais e ele fala: então, será dado um dia, já que não agora, neste momento, será dado um dia que possamos penetrar nos mistérios da divindade do Criador? E aí, esta pergunta, justamente, que acontece? Ela responde algo que está relacionado ao que nós estamos conversando, que é a respeito desta bem-aventurança. Os amigos espirituais respondem: sim. Quando não tiveres mais obscurecido pela matéria, quando pela perfeição do seu aperfeiçoamento ainda se aproximar do Criador, então o verá e compreenderá. Conforme nos diz Allan Kardec, existe ainda em nós alguns obstáculos em nossas almas. E esses obstáculos são o obscurecimento da matéria. Olha como é grave isso. Então, para nos purificarmos, precisamos suplantar tais obstáculos que está ligado a paixões materiais, especialmente ao orgulho, ao egoísmo, para que a gente possa, de uma certa forma, fazer com que a nossa natureza espiritual sobreponha a natureza material. Mas, por isso, dizemos purificar, tornar-se espíritos puros.
Quando nós buscamos a escala espírita que nos foi trazida através de São Luís para Allan Kardec, nós vemos que lá no primeiro momento, na primeira ordem, encontram-se espíritos puros, de uma ordem elevada, onde nós encontramos o Divino Mestre Jesus. Então, essa é a pureza que nós devemos ter como objetivo em nossas vidas. E é importante lembrar também que Jesus condensou essas bem-aventuranças em nossos corações para que a gente pudesse buscar uma melhora interior e íntegra, porque não basta somente nos fixarmos nas aparências exteriores, lembrando que o que importa são as questões interiores que trazemos em nosso espírito. Porque se a gente parar e analisar, no tempo de Jesus ele encontrou grandes desafios em sua vida, né? Na sua trajetória. E com certeza a sua missão estava justamente também de nos mostrar o que é essa pureza que nós devemos alcançar. Porque na época de Jesus tinham eles várias práticas e várias concepções do que era ser puro, né? E isso nós percebemos nas parábolas que Jesus nos trazia, nos contava, onde muitas vezes também nós vemos que os fariseus e até os discípulos questionavam Jesus a respeito dessa pureza. Por quê? Porque para eles, neste momento, o entendimento é de que essa pureza individual devia ser cultivada de formas exteriores, mostrando-se. Se a gente parar e analisar um pouco, nós podemos ver o seguinte. Por exemplo, existe um momento na vida de Jesus que ele é questionado lá sobre lavar as mãos antes das refeições. Olha só, os judeus questionavam Jesus, mas essa lavagem de mão, vamos entender, não era essa simplesmente da higiene pessoal que nós fazemos. Essa lavagem das mãos era na realidade um ritual que eles tinham e que eles achavam que devia ser cumprido porque isso ia determinar que aquela pessoa era pura. E Jesus vem, chega e quebra esses paradigmas justamente dessas questões exteriores, referindo-se a todos eles. Jesus é convidado por um fariseu para um almoço na sua casa, e aí aquele homem vê que Jesus não fez todo esse ritual da pureza da lavagem das mãos, nesse ritual, e Jesus olha para ele, cooptando os seus pensamentos, e diz da seguinte forma, até de uma maneira um pouco mais dura, mais incisiva, diz para ele o seguinte, que essa podridão que eles estão dizendo que existe, onde não existe a pureza dos rituais, ela está na alma da pessoa. E ele fala isso de uma forma de que a gente vem entender, porque ele fala assim, que os sepulcros eram caiados por fora, pintados de branco, para apresentar uma pureza, mas interiormente eles estavam corrompidos pela podridão, e nós precisamos trazer isso para nós, porque ele se dirigia a esses fariseus, nesse momento, a dizer que o essencial era o comportamento da alma, e não das questões que nós queremos mostrar. Tanto é que Jesus, lá nas parábolas, tem uma, aliás, são várias, onde Jesus vem mostrar o que para eles era entendido como sendo pureza, né? Jesus justamente tem naquela parábola do publicano e do fariseu, quando o fariseu, né, ele vai ao templo e o publicano, eles vão orar, e ele fala assim, o fariseu, né, que graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse homem adúltero, que comete erros, que é injusto, que é infiel, eu pago o dízimo, eu faço tantas coisas, eu oro, então graças eu te dou, né? Então, ali, aquele fariseu estava naquele momento, mostrando que aquilo para ele era uma pureza de coração, e já o publicano, que era tido como impuro, apenas de olhos baixos, né? Ele pensava e falava o seguinte: misericórdia, Senhor, porque eu sou um pecador, necessito dessa transformação para me tornar uma pessoa
pura. Então, olha só esses comportamentos que nós temos na nossa sociedade hoje também, que nos mostram o que é ser puro, o que é ser íntegro, o que é ser uma pessoa que convive normalmente com os outros, fraternalmente na questão do amor. Então, nós precisamos entender, como nos diz Emmanuel, que nós precisamos convidar os outros para participarem dessa nossa vida, dessa nossa transformação, e assim, agindo em nós a transformação com os aprendizados. Porque se Jesus foi o modelo mais puro que existiu aqui, nós devemos entender que muitos outros são tidos como impuros, não é? Mas vocês vão falar, Cido, nós estamos num planeta de provas e expiação, nós cometemos erros, nós somos impuros, ainda estamos em busca da perfeição, somos imperfeitos, mas isso não é justificativa para que a gente continue agindo do mesmo jeito, porque nós precisamos perceber que mesmo aqueles nossos irmãos que se encontram presos aos vícios, às quedas, esses nossos queridos companheiros que estão em busca da sua ascensão espiritual, um dia a encontrará, né? Por quê? Um dia eles perceberão que a divindade está neles, cada um no seu momento, como nós devemos buscar a nossa. Então, que nós possamos, neste momento de transformação, de modificação, na busca e nos purificarmos, para até que um momento venhamos a ser espíritos de tal evolução que possamos compreender e ver a Deus, que nós possamos ter um coração iluminado que projete luz em nossos cérebros, que possa ser os nossos cérebros sublimados pelos nossos bons pensamentos, que possamos ter um coração iluminado, que possa fixar-se no bem, somente no bem, que esse nosso coração possa ser iluminado até o ponto de ver o alento do sopro criador em toda a natureza, que nós possamos buscar encontrarmos-nos diante do próprio Cristo através das nossas boas ações, que nós, portanto, possamos ser criaturas melhores na nossa transformação, que nós venhamos a manter uma relação de religiosidade, de aceitação de Deus em nossas vidas, para que a nossa vida possa ser mais venturosa, que cada um de nós possamos deixar de lado as mazelas que carregamos, que possamos nos modificar enquanto é tempo, mantendo assim o nosso coração virtuoso através das conquistas, porque vale para nós toda a experiência pela qual nós passamos aqui no planeta Terra. Vale para nós todas as transformações e modificações que possamos adquirir no bem. Vale para nós cada vez mais modificar as nossas ações e atitudes. Por quê? Porque nós não podemos ficar mais presos a práticas exteriores, esquecendo-se da justiça, do amor, da bondade que Jesus tanto nos falou. Vale muito para nós entender que poderemos ter um coração puro, alcançando essa trajetória, buscando a nossa ascensão espiritual, assim como fazem os espíritos amigos mais elevados. Tanto é que existe uma grande diferença entre esses amigos espirituais de ordem tão mais elevada para conosco. Vocês vão falar, mais isso nós já sabemos. Nós somos imperfeitos, estamos no planeta Terra, claro, mas a mudança que existe, e a diferença é o seguinte, que enquanto cada um de nós procuramos defeitos nas qualidades dos outros, esses amigos espirituais procuram qualidades em nossos defeitos, porque eles agem sob a luz da bondade e da misericórdia, sabendo que um dia nós também seremos anjos, que um dia nós também chegaremos a esse ápice dessa evolução moral e espiritual. Então, eles buscam qualidades em nossos defeitos, nos incentivando a eliminá-las, através de bons pensamentos, através de boas ações.
Para a gente fechar esse encontro de forma amorosa, eu trouxe aqui uma página de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier, que encontra-se lá no livro Refúgio, e nos diz a seguinte da aparência do coração através da sua purificação. Então nos diz o seguinte: não te prendas somente aos imperativos da pureza exterior. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que, mesmo trajando linho alvo, carregam lodo na sua consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepressíveis, trazendo consigo a impiedade da negação. Há juízes de mãos corretas lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos dos céus, mal dissimulando o chacal de ódio e exclusivismo no qual se comprazem. Não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico, quase sempre, pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-las dentro de nós. O coração limpo clareia os olhos, os ouvidos, e inspiram neles também o ver e o caminhar seguro. Do coração puro sobe a luz celeste. Ao cérebro que raciocina, sublimado no espírito, os pensamentos arrojam-se em si mesmo, na modelagem do destino que cabe realizar. Esforcemo-nos para encontrar a melhor parte em nós, porque o sopro divino alenta a criação e as criaturas. Busquemos auxiliar a todos em nossa fraternidade, porque somente assim podemos nos transformar e nos purificarmos em seres melhores. Muito agradecido, amigos. Sejam todos muito felizes, tenham todos uma semana abençoada e convidamos a estarem novamente na próxima semana com esse tema maravilhoso que é a esperança. Vão todos com Jesus no coração. Até mais.